Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcon Souza e hoje, pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje será mais uma aula de redação e o tema será a alimentação do brasileiro no século XXI. Antes de começar o vídeo, galerinha, gostaria de deixar alguns recadinhos bem importantes para vocês. O primeiro deles é que se esse aqui é o meu primeiro vídeo de redação que você assiste, eu antes aconselho você a pausar e assistir os vídeos Aula de Redação para o Enem, Conceitos Iniciais, parte 1 e parte 2. Porque nesses dois vídeos, galerinha, eu ensinei tudo que vocês precisam saber para mandarem muito bem na prova de redação do Enem. Essas duas aulas estão disponíveis aqui no meu canal, Marcon Souza. Acesse lá e assista. Nessa aula aqui, eu irei apenas comentar o tema rapidamente e mostrar uma redação sobre ele no meu modelo de escrita. Ok, pessoal? Proposta de redação. Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema A alimentação do brasileiro no século XXI, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Bom, pessoal, aqui eu coloquei a alimentação do brasileiro no século XXI como mais um assunto do que um tema. Por quê? Este tema é um tema que não é difícil, mas acaba levando tempo para escrever, entendeu? Para mim, temas assim mais complicados de cunho social são mais fáceis de escrever do que esses temas assim mais simples, tipo alimentação. Então eu joguei aqui o assunto no geralzão para que, se cair na redação do Enem algum tema parecido ou semelhante, a gente sabe o que colocar na redação. Pessoal, antes de a gente começar o vídeo, eu acho interessante a gente saber, conhecer o que é uma alimentação saudável. Na internet vocês encontram vários guias sobre alimentação do Ministério da Saúde. Eu peguei e fiz um resuminho aqui para vocês. Vou explicar rapidamente, depois vocês param um pouquinho, reflitam se a alimentação de vocês é saudável, é adequada. Então, para que uma alimentação seja saudável, ela tem que ser acessível. O que isso quer dizer? Ser acessível tanto financeiramente como fisicamente, ou seja, você tem que ter condições de comprar a sua comida, o seu alimento, tem que ter dinheiro para isso. E quanto mais perto este alimento estiver de você, melhor, porque isso significa que aquele alimento muito provavelmente vai ser natural. Na alimentação, quanto menos industrializado for o alimento, a refeição que você está consumindo, melhor. E vale lembrar também que a alimentação está diretamente relacionada à cultura da pessoa. Então, se uma alimentação, se um determinado alimento está acessível fisicamente, significa que aquela cultura da pessoa ali está sendo preservada. Além disso, ela tem que ser saborosa, ou seja, o ato de se alimentar tem que trazer prazer para o indivíduo, então é bom que a comida seja gostosa e ela tem que ser variada. O que isso significa? Significa que você não vai comer só um alimento ou só o mesmo tipo de alimento durante todo o dia ou durante toda a semana. Significa então que você tem que ter acesso a vários tipos diferentes de alimentos durante o dia, né? Durante todas as refeições e durante a semana. Ela tem que ser colorida. Isso significa que a alimentação vai ficar atraente. E uma vez que ela seja colorida, por exemplo, o seu prato vai ter diferentes tipos de alimentos. Vai ter verduras, vai ter frutas, vai ter proteínas, vai ter carboidrato. Ou seja, você vai estar consumindo todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Ela precisa ser harmoniosa, ou seja, as porções têm que ser adequadas, ou seja, você tem que comer X porção de carboidrato, X porção de proteína, X porção de frutas, de legumes, de verduras, ou seja, você tem que comer as coisas que você consome na quantidade adequada, na quantidade recomendada. Além disso, ela tem que ser segura, ou seja, o alimento tem que estar saudável, ele não pode estar estragado, não pode estar danificado. Aqui também entra a questão dos agrotóxicos que vocês podem estar utilizando. Além disso, é recomendável que a alimentação seja feita na presença de outras pessoas, principalmente as alimentações maiores, como café da manhã, almoço, janta. Ou seja, também ajuda a fazer com que esse período aí que você esteja se alimentando seja prazeroso. Então é legal se alimentar na mesa com outras pessoas. Além disso, é recomendável que você possa se alimentar várias vezes ao dia, no mínimo 5 vezes. É interessante falar também que hoje em dia, por causa dessa correria, as pessoas não estão se alimentando bem. Então, sei lá, você tinha 1 hora para se alimentar, você tenta alimentar em 40, 30 minutos porque você está atrasado, porque você tem outras coisas para fazer. E por conta disso, para ganhar tempo, as pessoas deixam de cozinhar,
passam a comer comidas prontas, muitos, por exemplo, macarrões instantâneos, muitos lanches ao invés de almoço. Por exemplo, ao invés da pessoa ir no restaurante almoçar, ela vai em alguma lanchonete, come um hambúrguer, come um misto quente, bebe um refrigerante, assim vai indo. Ou seja, tem muita coisa para se falar neste assunto aí. Eu resumi para vocês aqui as principais, beleza? E aí, a alimentação de vocês é saudável? Sim ou não? Pessoal, começando então pela introdução. Não coloquei título na minha redação. Gostaria que vocês pausassem, lessem para eu comentar. Pausaram? Vamos lá então. Desde a Revolução Industrial, os processos de produção de alimentos e a ideologia tempo é dinheiro vem progredindo exponencialmente. Ou seja, eu coloquei como minha alusão histórica a Revolução Industrial, que quando foi essa questão aí da alimentação, mudou bastante, porque começaram a produzir vários tipos de alimentos, principalmente alimentos industrializados. Então, teve uma grande assim disponibilidade de alimentos para todas as pessoas, a mesa das pessoas. Além disso, teve aquelas relações nas fábricas, né, nas indústrias, que tempo é dinheiro e tal, então vamos produzir mais em menos tempo, tudo aquilo, que é duramente criticado naquele filme que eu já indiquei para vocês, Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Então talvez vocês podem até bom mesmo abordar este filme aqui na redação, porque se eu não me engano tem uma parte que o cara queria produzir uma máquina para que o trabalhador não precisasse sair do trabalho durante o tempo do almoço, ou seja, ele ia almoçar e continuar trabalhando ao mesmo tempo. Então, coloquei essa alusão aqui para lembrar também, né, porque hoje em dia, por causa dessa correria aí que está a nossa vida, a alimentação também vem sendo prejudicada por conta dessa correria. Bom, entretanto, ela coesivo, esse progresso está contribuindo de forma perigosa para a modificação dos hábitos alimentares no Brasil contemporâneo. Aqui eu apresentei o meu recorte, que é o Brasil contemporâneo, apresentei um pouco também do tema, as mudanças nos hábitos alimentares, a alimentação do brasileiro. Como eu falei no início da redação, o tema para essa redação aqui não está muito assim específico, está mais um assunto do que um tema, alimentação. Isso para quê? Para abranger muitas coisas, para a gente saber o que tem que falar se a redação for sobre esse assunto aqui, alimentação, se for alguma coisa semelhante, beleza? Tal questão merece zelo, é minha tese, e ligando as frases também, porque uma alimentação inadequada é uma violação de direitos humanos e pode causar problemas de saúde. Estes são os meus argumentos que eu irei falar no desenvolvimento. Beleza, pessoal? Entenderam? Vamos continuar então. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Pausa, leia, pausou, leu, vamos lá então. Primeiramente, vale ressaltar que, embora a Constituição Federal de 1988 garanta uma alimentação saudável aos cidadãos, parece que isso não está acontecendo, pois muitos brasileiros estão em situação de carência alimentar. Coloquei a Constituição porque é uma coisa que pouca gente conhece e que está relacionada com praticamente todos os temas da redação do Enem. Então traz um diferencial aí. E eu coloquei isso dentro de um contra-argumento, que é uma estratégia argumentativa. Se você não sabe o que é isso, assista lá as aulas de conceitos iniciais que eu expliquei direitinho. Um exemplo dessa triste realidade, um exemplo aí ligando as frases como conector, é o estado do Maranhão, visto que, segundo dados de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 6 em cada 10 famílias maranhenses sofrem com a falta de comida. Ou seja, eu trouxe um órgão de relevância, trazer confiança para a minha redação, que é o IBGE. E falei sobre essa questão aí da carência alimentar, que até hoje aí, até os dias atuais, infelizmente acontece, existe aí no Brasil. Ou seja, fiz um parágrafo sobre o direito da alimentação que está sendo violado. Vamos lá então, pessoal, segundo parágrafo do desenvolvimento. Outro ponto preocupante é o consumo exagerado de produtos ultraprocessados. Produtos ultraprocessados, bem resumidamente, são produtos industrializados. Aqui o outro ponto preocupante lá em cima, ligando os parágrafos, né? Um conector entre os parágrafos. Ou seja, outra lei foi dito no parágrafo anterior. Uma vez que muitas pessoas estão trocando o hábito de cozinhar por lanches industrializados. Logo, na hipermodernidade, cultura dos excessos no dizer de Lipovetsky, tal postura pode ser confirmada pela alta ingestão de hambúrgueres e de refrigerantes. Aqui eu falei uma confirmação, né? Confirmei o que eu disse anteriormente, que as pessoas estão deixando de cozinhar para comer comidas prontas. Aí citei de uma vez aqui uma citação, um conceito, na verdade, desse Lipovetsky, que é um filósofo, que ele diz que hoje a hipermodernidade, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, é uma cultura de excesso. Usei essa citação, me aproveitei para falar que as pessoas estão ingerindo uma grande quantidade de hambúrgueres, de refrigerantes, enfim, de comidas industrializadas, para confirmar o que eu disse anteriormente. Como consequência disso, ou seja, disso que eu disse anteriormente, ligando as frases, ocorre um aumento na prevalência de doenças cardiovasculares e da obesidade, pois esses alimentos possuem grande quantidade de sódio e açúcar. Aqui eu falei das doenças. Sódio e açúcar, quando consumido em excesso, acaba propiciando o surgimento aí
dessas doenças. No caso que eu citei, as doenças cardiovasculares de forma geral e a obesidade, que é considerada uma doença crônica. Beleza, pessoal? Eu já falei do direito da alimentação e já falei das doenças que eu tinha colocado lá na minha introdução. Poderia ter finalizado o meu desenvolvimento aqui neste parágrafo, mas eu coloquei um terceiro parágrafo no meu desenvolvimento. Maicon, por que você colocou? Coloquei para fazer um diferencial. Não é assim o necessário. Eu poderia ter encerrado o desenvolvimento anterior. Pensa no seguinte, sabe quando você está lendo uma revista e no texto daquela revista ao lado você encontra boxes com informações importantes que nem sempre, às vezes, está seguindo a ordem de escrita do texto que você está lendo? Então, a ideia desse parágrafo é fazer mais ou menos aquilo. É trazer uma informação relevante que tem a ver com o tema, mas que não necessariamente tem assim a necessidade de aparecer. Eu já fiz o que eu deveria ter feito e coloquei esse parágrafo aqui como se fosse um algo a mais, para chamar atenção para uma outra coisa relacionada ao tema que não foge do tema. Deu para entender? É mais ou menos isso. Se a redação ficar grande, não tem necessidade de colocar este parágrafo aqui. Coloquei para ser assim diferente, trazer um diferencial para a minha redação. Resumindo, é isso. Além disso, ou seja, disso que eu disse anteriormente, ligando os parágrafos, as dietas impróprias também merecem atenção, pois muitos jovens estão ingerindo, sem acompanhamento profissional, remédios e suplementos alimentares para ficarem com o corpo definido. Pessoal, quando a gente pensa em dieta, geralmente vem no nosso imaginário uma coisa saudável, uma pessoa magrinha, bonitinha, se alimentando bem. Mas a verdade é interessante a gente falar que isso nem sempre acontece. E um exemplo disso hoje são essas dietas malucas aí que as pessoas estão fazendo. Se alimentando mal, não consumindo todos os nutrientes que o corpo precisa, recorrendo a remédios para emagrecer, a suplementos alimentares, que são, assim, em teoria, alimentos artificiais, entendeu? Coisas que não são tão necessárias assim. E o pior de tudo é que muitas vezes eles estão fazendo isso sem acompanhamento profissional, que é assim uma coisa que pode gerar grandes consequências para a saúde desse indivíduo. Então está relacionado com a alimentação do brasileiro, dieta, essas dietas impróprias, eu aproveitei para colocar aqui na minha redação. Então, pessoal, terminando a redação, conclusão. Pausem, leiam, pausaram, vamos lá então. Na conclusão, a gente tem que retomar as ideias expostas e apresentar a proposta de intervenção. Para a proposta ser boa, ela tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. Em suma, ou seja, resumindo tudo, uma alimentação adequada é ainda um grande desafio para muitos brasileiros. Pessoal, aproveitando aqui para chamar a atenção, um grande desafio quando você for escrever essa redação aqui será não ficar repetindo as palavras alimentação, alimentos e coisas semelhantes, consumo, coisas desse tipo. Então, tome muito cuidado para não ficar repetindo as palavras, principalmente a palavra alimentação e alimentos. Tente substituí-las por algum sinônimo, por algum termo aí, que vai fazer com que você não precise repetir essa palavra. Alimentação e alimento principalmente, beleza? Então, chamando a atenção aí para isso. A fim de que essa caótica questão seja elucidada, qual questão é essa? A alimentação inadequada do brasileiro, ou seja, ligando as frases, é mísero, ou seja, é essencial que o Estado garanta ao povo informação e acesso aos alimentos. Este é o meu o que fazer. Para que isso ocorra, ou seja, isso que eu disse anteriormente, ligando as frases, torna-se imperativo que o poder público invista em educação e em programas de transferência de renda para auxiliar as famílias carentes, profissionais de saúde expliquem este tema aos pacientes nas unidades de atenção básica, escolas instruam os alunos, por meio de minicursos, a reaproveitarem cascas e sementes para evitar o desperdício, organizações não governamentais passam abaixo-assinados pedindo investimentos em saúde e mídia ensina e nutrição à população por meio de programas educativos. Este é o meu como fazer. Assim, ou seja, concluindo tudo, toda a sociedade terá acesso a refeições saudáveis. Este é o meu para que fazer, para que em uma situação ideal, toda a sociedade brasileira tenha acesso às refeições saudáveis, a uma alimentação saudável, adequada. Beleza, pessoal? Então eu falei o que fazer, como fazer e para que fazer. Não está difícil de entender, né? Ficou um pouco grandinha, mas isso é bom porque detalhamento é algo que eles exigem na conclusão, na proposta de solução. Bom, já vimos a redação, então agora vamos ver os critérios de correção pelo Enem. Primeiro deles, demonstra domínio da norma culta. Significa que você não pode escrever errado, você não pode usar gírias, não pode ter erros de acentuação, de concordância, de pontuação na sua redação. Não cometi nenhum desses erros aqui na minha. Então, acho que ganharia nota máxima.
compreender a proposta de redação e desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Desenvolvi um texto dissertativo argumentativo. Meu texto tem introdução, desenvolvimento, conclusão, proposta de solução, ou seja, tudo que a tipologia textual pede. E também compreendi a proposta de redação. Falei sobre a alimentação do brasileiro. Lembrando que nesta redação eu falei mais sobre o assunto do que mais sobre o tema, para saber o que colocar se o tema foi esse na redação do Enem. Beleza, pessoal? O próximo é a coerência, ou seja, o texto tem que estar claro, tem que estar claro, as ideias da introdução não podem divergir da conclusão, ou seja, o posicionamento que você teve lá no início do texto, você tem que ter até o final do texto, e, claro, para a pessoa que está lendo, conseguir entender o que você quer dizer, compreender a sua proposta, tudo mais. O texto está claro também, acho que ganharia nota máxima. Coesão. Aqui se refere aos elos coesivos, conectores que a gente tem que usar entre os parágrafos e entre as frases dos parágrafos. Então eu usei conectores, usei elos coesivos, fiz as ligações aí direitinho. Também acho que ganha de nota máxima. Por fim, propor uma solução. Para a proposta ser boa, ela tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. E além disso, ela não pode afetar, ferir os direitos humanos. Eu fiz isso na minha redação, não feri direitos humanos, falei o que fazer, como fazer e para que fazer. Então também acho que ganharia uma nota máxima. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Agora eu aconselho vocês a pararem um pouquinho, estudarem esse tema e escreverem uma redação sobre ele. Bom, pessoal, é isso. Não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. E é basicamente isso. Então até a próxima e tchau, tchau!